Olá, olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à segunda live deste ano aqui no YouTube, no canal. Hoje venho falar do sentimento de culpa e tenho aqui como título para esta live, para este vídeo, de quem é a culpa. Então, venho falar de culpa e mostrar-te como é que as tuas práticas enquanto mãe, enquanto pai, podem alimentar um sentimento de culpa no teu filho e como é que esse sentimento de culpa os pode acompanhar para a vida. Aliás, talvez isto te faça refletir também sobre as práticas que tu recebeste dos teus pais e se calhar em alguns momentos vais identificar em ti alguns sentimentos associados à culpa que tu se calhar ainda não tinhas identificado de onde é que eles vinham e como é que eles estão presentes em ti. Então é disto que eu hoje te venho falar, do sentimento de culpa, de quem é afinal a culpa, quando nós às vezes sentimos coisas que não sabemos muito bem, que não há razão para sentirmos culpa, mas acabamos por sentir esta culpa. Então as nossas práticas parentais, estou aqui a olhar para os meus apontamentos, as nossas práticas parentais, e a próxima live prometo que será sobre os estilos parentais, então fica atento aqui ao canal, ativa as notificações para receberes aqui alguma informação. Normalmente 15 em 15 dias eu venho aqui e deixo-te um vídeo ou em live ou vídeo gravado, mas o próximo será sobre os estilos parentais. Mas para já, as tuas práticas parentais, como é que elas impactam ou como é que elas podem originar um sentimento de culpa no teu filho? Vou dar aqui um exemplo. Isto acontece quando tu, dentro das tuas práticas, não consideras, não valorizas aquilo que o teu filho está a sentir, e muitas vezes associado ao comportamento. Tu focas-te no comportamento sem ver o que é que levou àquele comportamento. Então tu estás a desconsiderar as necessidades e o sentir do teu filho. E muitas vezes dizes coisas como, por exemplo, ai, não é preciso chorar. Por exemplo, pais que se sentem incomodados com determinados comportamentos do filho. Por exemplo, quando o filho começa a chorar imenso em público, tu podes te sentir desconfortável com isso. E a nossa tendência é ir lá e dizer, oh, isso não é nada, esquece lá isso já passa. Ou então nós dizemos, olha, não tens razão para te sentir assim, não é caso para tanto, o que é que tu estás a fazer? Tu não estás, de certa forma, a dar nas orelhas ao teu filho por causa daquele comportamento, mas também não estás a acolher aquele sentimento. O que tu lhe estás a sinalizar é que não tem razão para se sentir assim. O teu objetivo é acabar aquela situação que para ti é incómoda e que também, de certa forma, é incómoda para o teu filho, só que em vez de o ensinares a lidar com a emoção, o que tu estás a fazer é dizer-lhe indiretamente que ele não tem razão nenhuma para se sentir assim. Então, o que é que fica na criança? Qual é o sentimento que fica na criança? Eu não posso sentir isto, porque o meu pai e a minha mãe estão-me a dizer que não é caso para tanto, que eu não tenho razão para estar a sentir isso, que eu devo parar de chorar, então não é legítimo eu estar a sentir aquilo que eu estou a sentir. E pode começar aqui a pensar que eu também, quando depois a criança sente alguma coisa e tem ouvido isto regularmente, o que ela vai fazer é o quê? Vai desligar-se e vai dizer, eu não posso partilhar, eu estou a sentir, mas não posso partilhar. Então acaba por engolir aquilo que está a sentir e sente-se culpada por isso. O sentimento de culpa vem desta ideia de que eu não posso sentir o que estou a sentir e eu não posso partilhar aquilo que estou a sentir, porque não é legítimo, porque não é válido, porque não é bem-vindo do outro lado. Este é um dos pontos. O outro ponto é quando os pais são demasiado críticos. E quando os pais são demasiado críticos, pode acontecer efetivamente isto, que é os pais darem castigos ou até fazerem ameaças perante a situação de descontrole emocional. Por exemplo, ou paras imediatamente de chorar ou nem sabes o que é que te acontece. Estou farta, estou cansada das tuas birras, para imediatamente de chorar. Tu nunca colaboras, tu estás sempre a chatear-me, já viste que tu só me estás sempre a moer o juízo. Então, este tipo de verbalizações faz com que a criança desenvolva em si um sentimento de que eu não sou suficiente, eu não consigo agradar o meu pai, agradar a minha mãe, eu não tenho jeito para nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer, e isto vai fazer a criança sentir-se culpada por aquilo que está a sentir. E repara, agora vai lá atrás e pensa, tu não ouviste muitas destas frases na tua adolescência, na tua infância, tu não foste educado com base no medo e na vergonha, então a vergonha, aliás, a nossa geração quase toda foi
educada com base no medo e na vergonha. O que é que os vizinhos vão pensar? Tu não podes sair assim vestida de casa, para lá de chorar, o que é que as pessoas vão pensar? Tu estás tolinha da cabeça, para lá com isso. Então, este sentimento de ativar a vergonha em nós, sermos educados com base no medo e na vergonha, fez com que nós também desenvolvêssemos um sentimento de culpa, porque a vergonha está estritamente ligada à culpa. Quando eu sinto vergonha de alguma coisa, eu vou-me sentir culpada por ter tido um determinado comportamento, uma determinada atitude, por ter dito ou sentido alguma coisa. Então, é a vergonha também que originou a culpa em nós. E repara lá se tu muitas vezes não te julgas a ti própria ou não julgas os comportamentos e atitudes, condutas do teu filho com base naquilo que tu também recebeste. Exemplos. Por exemplo, alguém que esteja constantemente a ouvir: não mexe nisso, não toca, não faças. Esta criança vai se sentir aqui constrangida, ela vai ser, em vez de ter um movimento de expansão, de alargamento de conhecimento, de vitalidade, ela vai estar na constrição, vai estar aqui para dentro, então ela vai ser menos de toque físico, mesmo na parte afetuosa, por exemplo, de demonstrar carinho, demonstrar afeto, pode ir para os dois extremos, ou o toque em excesso quando lhe é permitido e não consegue definir os limites, ou ao contrário, não haver toque físico e ser muito mais limitada nos seus movimentos em relação ao outro. Ou invadir o espaço do outro. Não posso mexer, não posso tocar, não posso fazer, então eu vou-me aqui segurar para que efetivamente ninguém me chame a atenção. Depois tens a outra situação que é o não faças barulho, tu não me irrites, tu cala-te um bocadinho, por favor, que eu já não te posso ouvir. Estes comentários podem originar no outro irritação. Isto é, a minha irritação vai irritar o outro e leva a um sentimento de irritação onde o outro não se sente validado. Lembra-te que a irritação, e eu já falei aqui várias vezes das emoções, irritação tem muito a ver com base na raiva. E a raiva vem de quê? Da percepção de um sentimento de injustiça. Então, o estarem constantemente a mandar-me calar, o estarem constantemente a dizer não me irrites, cala-te, não te posso ouvir, vai gerar em mim um sentimento de raiva porque eu estou a ser impedida de ser eu própria, de me fazer valer. E isto pode gerar efetivamente um sentimento de constante pressão em mim e é quase como se fosse aqui uma panela de pressão que facilmente rebenta, ok? Então, são pessoas que são mais descontroladas na sua forma de lidar com pressões, ok? São aquelas que seguram, mas facilmente salta a tampa e fervem com pouca água. Depois também temos aqui o para de olhar, está sempre a olhar. Para onde é que tu estás a olhar? Estás a olhar para onde? Para lá de olhar para aquilo. Olha quem foi olhar para as pessoas assim dessa forma. Isto vai gerar um sentimento de olhar com olhar de desconfiança. Porque é quase como eu não posso olhar porquê, o que é que está ali que eu não posso ver? Há a curiosidade, o olhar, mas ao mesmo tempo sentir-se culpado por estar a olhar, por estar a observar, por estar a absorver aquilo que está ali à volta e isto realmente pode gerar um sentimento de desconfiança com base na culpa. Depois também aquelas crianças que estão sempre a ser advertidas para estarem sossegadinhos, para estarem quietinhos, não te podes mexer, não podes tocar. Não é o toque em si, mas o estar sossegado, que são limitados no movimento. E isto pode levar ou pode gerar uma criança, uma pessoa muito mais controlada nos seus movimentos e que acaba por até ser rígida na sua forma de atuação. Por vezes muito mais introspectiva, muito mais para dentro, porque não pode mostrar para fora. Então percebe como isto, vê lá se tu te consegues enquadrar em algum destes pontos, mas acima de tudo percebe como aquilo que nós dizemos aos nossos filhos pode efetivamente impactar a forma como ele se sente, alimentar um sentimento de culpa e este sentimento de culpa pode ser levado para a vida. Se identificaste alguma destas situações em ti, percebe de onde é que elas vêm e vais perceber como é que então isto pode efetivamente, tu agora no papel de mãe ou de pai, pode estar também a causar isto no teu filho. Então, muitas vezes, este sentimento de culpa que vem lá de trás é carregado, e no caso dos nossos filhos, nós estamos a dar neste momento, eles vão carregando esta mochila, a mochila vai ficando a cada situação mais pesada e em algum momento eles vão sentir que vão explodir. E efetivamente são aquelas situações em que às vezes uma coisita de nada faz, então, mas por isto é preciso um filme tão grande.
Porquê? Porque não é aquela situação que vai fazer o copo transbordar. O copo já está cheio e aquela gotinha foi a que realmente fez saltar a tampa. Então, aqui, a propósito de quem é a culpa, percebe como as tuas práticas parentais podem efetivamente estar a contribuir para tu alimentares no teu filho um sentimento de culpa que não o vai ajudar a expandir, a alargar os seus conhecimentos, a viver de forma plena naquilo que ele é, no seu ser. Ok? Então, fica atento. No próximo vídeo irei falar-te, daqui a 2 semanas irei falar-te sobre os estilos parentais e identificando o teu estilo parental, talvez tu consigas também perceber as consequências e possas a partir daí começar a limar algumas práticas. Obrigada por estares desse lado, um beijinho grande e até à próxima.